bom dia! Mais uma vez estamos aqui com o programa Saúde em Dia com Paula Caminha, trazendo muita informação de qualidade com o nosso time de informadores. E eu convido você a acompanhar o nosso programa a partir de agora. E no sofá do Saúde em Dia eu recebo hoje o Dr. Emanuel Almeida, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, gente. Ele que já é quase freguês aqui no programa Saúde em Dia, sempre está aqui trazendo informação de qualidade. E hoje vamos falar de uma doença, uma patologia que acomete boa parte da população, né, doutor? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, audiência. Hoje a gente vai falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma patologia muito prevalente na população em geral. Sim. Acomete indivíduos de todas as idades, desde o recém-nascido, crianças, adultos e idosos. Então, assim, é importante que todos tenham conhecimento da sintomatologia, dos sinais de alarme, que a gente vai estar falando mais à frente, e para poder buscar o atendimento médico correto. Doutor, era uma patologia muito conhecida em crianças, né, em recém-nascidos e em bebês. Hoje a gente vê muitos adultos acometidos. Do que se trata essa patologia? A doença do refluxo gastroesofágico, ela consiste no retorno do conteúdo gastro-duodenal, ou seja, do estômago e da primeira porção do intestino fino, né, que é o duodeno. Ocorre um retorno disso para o interior do esôfago. Sim. Tá? Eu costumo falar para os meus pacientes que é uma coisa que está fora do lugar onde deveria estar. Por que isso? O pH do nosso estômago varia em torno de 2,5 a 3,5, ou seja, é extremamente ácido, né? E o nosso esôfago, ele não é preparado para receber essa solução, esse líquido ácido. Então, quando ocorre o refluxo, que é esse retorno para o esôfago, ocorre uma queimadura, determinando a sintomatologia que o paciente tem, tá? Só que às vezes esse refluxo pode ser também não ácido, quando tem bile na composição. A gente passa do refluxo ácido para um refluxo mais alcalino, né? Que é básico, porque nós temos o nosso pH, que é o equilíbrio de ácidos e bases no nosso organismo, varia em torno de 7,35. O que tiver abaixo de 7,35 é ácido, acima de 7,45 é básico. Qualquer extremo determina sintoma para o paciente. Perfeito, doutor. E quanto ao sintoma, a gente sabe que é muito incômodo, né? Sim. Tanto esse voltar, né? A sensação que a gente tem que a comida está voltando, quanto a alguns sintomas que a gente nem imagina, às vezes até se confundem com outras patologias, né? Isso, muito pertinente. Por isso que é importante a gente frisar bem os sintomas, porque se confundem muito, né? Excelente a sua colocação. Qual que é o problema? Hoje nós temos sintomas gástricos e sintomas extraesofagianos, que a gente fala, que são sintomas não relacionados ao tubo digestivo. Sim. Por exemplo, o que é o comum? Quais são os sintomas gastroesofágicos do refluxo? Queimação na boca do estômago, queimação no meio do peito, queimação na garganta, assim no esôfago aqui, né? E a sensação do retorno do alimento. Fala, doutor, eu acabo de comer, de repente eu começo a arrotar bastante, né, que a gente chama de eructação, fico arrotando muito, às vezes do nada parece que o alimento vai voltar na minha boca. Isso é uma sintomatologia gastroesofagiana. Existem sintomas que a gente fala que são extraesofagianos, que são mais relacionados ao sistema respiratório. Sim. Ou otorrinolaringológicos. Por exemplo, tem pacientes que me procuram no consultório porque tem muito pigarro, muita tosse seca, rouquidão, amidalite, sinusite, otite de repetição. É muito comum chegar para o gastroenterologista, para o cirurgião do aparelho digestivo, o paciente encaminhado do otorrino. Vai no otorrino porque está tendo sinusite, otite, que é infecção do ouvido, nariz e garganta, de repetição, e chega lá, é por conta de refluxo. Então o refluxo ele pode causar uma sinusite? Sim. Nos casos mais graves, pode causar até piora de uma asma brônquica, por exemplo. Pacientes que têm asmas de difícil controle muitas vezes têm a doença do refluxo associada.
Então, são sintomas gástricos e sintomas respiratórios e otorrinolaringológicos que pode acontecer. E o porquê dessa ligação, dessa correlação, doutor? Porque na anatomia, a entrada do esôfago ela é do Muito ladinho próximo, né? da entrada da traqueia, na faringe. Às vezes o paciente tem um refluxo tão intenso que chega até a cavidade oral. Tem relatos de pacientes que falam: doutor, eu acordei vomitando, saindo secreção pelo meu nariz, de mostrar foto, de travesseiro. Às vezes o refluxo é muito intenso, tá? Então, pode determinar sintomas extraesofagianos, sim. E o diagnóstico, doutor? Como que pode ser feito o diagnóstico? Basicamente, o diagnóstico é clínico, tá? Baseado na história, essa que a gente falou. O paciente vai chegar, doutor... História clínica mesmo. A história clínica, né? Existem os sinais de alarme para todo paciente que tem sintomas gástricos. Existem sinais de alarme. Por que alarme? Alarme para câncer. Tá? Então, o paciente que está engasgando muito, paciente que comia normal, de repente ele começa a engasgar com alimentos sólidos, depois isso vai para alimentos pastosos, uma disfagia progressiva, a gente chama de sinais de alarme, tem que ver. O paciente que vomita sangue, o paciente que perde peso, tá? Então, assim, o paciente faz um hemograma, tem uma anemia de causa inexplicável. Então, esses são os principais sinais de alarme. Então, engasgos frequentes, vomitar sangue e perder peso, tá? Ah, doutor, então voltando no diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico, tá? Porém, existem exames específicos. Qual é o primeiro exame que a gente lança a mão para avaliação de um paciente com sintomas de doença do refluxo? É a endoscopia digestiva alta. A endoscopia, ela sela o diagnóstico da doença do refluxo? Não. A endoscopia não dá diagnóstico de doença do refluxo. Ela dá sinais indiretos que esse paciente tem doença do refluxo. Sim. Ela, por exemplo, você faz uma endoscopia, mostra lá, tem uma esofagite. Já é um sinal de doença do refluxo. A endoscopia também serve para descartar câncer de esôfago, câncer de estômago, pensando nesses sintomas e sinais de alarme. Agora, existe o exame que é o padrão ouro, que é o melhor para o diagnóstico de doença do refluxo, que se chama pH-metria de 24 horas, que é um exame que é feito da seguinte maneira. O paciente vai utilizar uma sonda fininha que entra pelo nariz e vai ficar lá no esôfago durante 24 horas, avaliando essa variação do pH que eu expliquei para vocês, e o paciente vai ter que levar, quando for fazer esse exame, ele tem que levar uma vida normal, se alimentar, trabalhar, para ser o mais próximo do dia a dia dele. E ele vai anotar: tive tosse, tive queimação no meio do peito. Aí o médico ele vai anotar a hora, né? O médico vai comparar naquele momento, no momento da tosse, quanto estava o pH. Aí esse exame vai me fornecer a informação de quantos episódios de refluxo esse paciente apresentou. Sim. Se foram refluxos ácidos ou não ácidos, se teve relação direta com o sintoma do paciente. Então, a pH-metria é um exame mais preciso. É o exame mais preciso. Até para poder definir o tratamento, né, doutor? Também, não usamos de rotina a pH-metria. Primeiro é baseado na clínica, fazemos uma endoscopia e instituímos o tratamento. O Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo autoriza, em pacientes abaixo de 40 anos, sem sinais de alarme, com sintomas típicos de doença do refluxo, você pode tratar baseado apenas na clínica. Perfeito. Você faz um tratamento durante 8 semanas, se não houver melhora, aí sim fazer a endoscopia. Agora, todo paciente acima de 40 anos, eu já peço a endoscopia de cara. E o tratamento, doutor? É medicamentoso? Existem casos cirúrgicos? Porque a gente quase não escuta falar, né, de cirurgias do refluxo. Assim, o tratamento da doença do refluxo é dividido em tratamento medicamentoso, tratamento dietético, e a gente fala que é o tratamento de mudanças de hábitos de vida. Sim, E, em alguns casos, a cirurgia.
Então, como é feito o tratamento medicamentoso? Normalmente nós utilizamos um inibidor de bomba de prótons, que é os óis da vida, aí, né? Tem omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, são várias moléculas disponíveis no mercado, que a gente toma de manhã em jejum, e isso vai diminuir a secreção de ácido clorídrico no estômago, que é o ácido que dá essa queimação. E tem também medicamentos coadjuvantes a isso. Por exemplo, nós utilizamos os procinéticos, que é a domperidona, que é metoclopramida, bromoprida, que a gente faz uso disso para quê? Para acelerar o esvaziamento do estômago, com isso diminuindo a quantidade de conteúdo dentro do estômago para refluir. Então, assim, a gente diminui a secreção ácida, diminui a produção de ácido clorídrico e faz esse estômago esvaziar mais rápido. Existem outros medicamentos que também são coadjuvantes. Um deles é o sucralfato, que é um líquido branco que o paciente toma, ele cria uma película protetora nesse estômago. Isso é um outro. Tem um outro medicamento, que já é o alginato de cálcio, que o paciente toma após a refeição. Ele cria como se fosse um bolo que fica em cima da comida e evita o refluxo. Então nós falamos de medicamentos. Sim. Tá? Mas o mais importante é adesão à dieta alimentar. Mudar os hábitos. Mudar os hábitos Alguns de alimentos vida. são restritos para quem Para pacientes que têm doença do refluxo, gastrite, úlceras, então tem que ser uma dieta rigorosa. Eu sempre falo que assim, 50% é medicamento, 50% é dieta e mudança de hábito alimentar. Então assim, mudança de hábito. O paciente não pode tomar líquido durante a refeição. Ele tem que esperar pelo menos 50 minutos a 1 hora para poder tomar líquido após a refeição. Tem que evitar deitar logo após a refeição. Tem que esperar 1 hora pelo menos. Elevar a cabeceira da cama pelo menos em 15 centímetros. É colocar um tijolinho. Elevar a cabeceira mesmo. Ah, doutor, eu uso 2 travesseiros, 3 travesseiros. Você acaba saindo do travesseiro durante a noite. Então a recomendação é um tijolinho na cabeceira da cama. Perder peso. A obesidade é um dos principais causadores de doença do refluxo gastroesofágico. E em relação à alimentação mesmo, alimentos ricos em ácidos como limão, laranja, abacaxi, tem que ser retirados do cardápio. Pimenta, bebidas gaseificadas como refrigerante, água com gás, tudo isso tem que ser retirado do cardápio ou minimizado ao máximo o consumo. Dietas ricas em gorduras, a gordura também atrapalha o esvaziamento do estômago. Então assim, se eu fosse ficar aqui falando da dieta, era 1 hora de programa. Então assim, o segredo é alimentação, mudança de hábito. Mudança de hábito, perder peso, atividade física, dieta alimentar, usar medicamentos de qualidade. Isso muda o resultado. Tá? Tem gente que fala, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu estou trazendo uma experiência clínica de 10 anos de consultório. Tem medicamento que fala, é a mesma coisa. Não é. Tem usar aquilo que realmente foi usar prescrito, aquilo que, exatamente, evitar a troca de receita. Vamos falar claro. Perfeito. Por quê? Não tem como um medicamento que custa X ter o mesmo efeito de um medicamento que custa 3X. Isso no dia a dia eu vejo, tá? Então, me desculpe aí a indústria farmacêutica, tá? Mas acho realidade. Que é a realidade. Doutor, quando que há indicação cirúrgica? A cirurgia anti-refluxo, ela tem indicações hoje muito restritas. No passado já se operou muito doença do refluxo. Hoje a gente seleciona muito bem os pacientes. Então, doutor, eu tenho refluxo, quero operar. Não. A conduta você faz um segmento clínico com o gastro, com o cirurgião, por pelo menos aí 1 ano, 2 anos de consultório. Dificilmente você vai indicar uma cirurgia de um paciente que nunca tratou. Tá? Então, hoje a gente reserva para quem? Jovens que não toleram ficar sem a medicação. Tá? Então, pacientes jovens que vão ter que tomar remédio muito tempo. Sim. A gente indica a cirurgia. Pacientes que entram na intratabilidade clínica, então aquele paciente que toma remédio, não melhora,
faz dieta, não melhora, então o paciente está intratável. A gente indica a cirurgia. Paciente com complicações já da doença do refluxo, que aí entra estenoses esofagianas, o esôfago de Barrett, que é uma alteração celular que pode acontecer na transição do esôfago para o estômago, devido a refluxo intenso por muitos anos. Geralmente é quando não há mais indicação medicamentosa, né? Quando o medicamento já não consegue mais conter. Não. É mais quando assim, o paciente, mesmo com remédio, não melhora. Uhum. Tá? Ou naqueles que tem que tomar remédio por muito tempo, apesar de uma segurança muito grande das medicações hoje no mercado, ainda torna-se necessária a cirurgia. Tá? E temos também um detalhe especial da doença do refluxo, que é a questão da obesidade. Hoje muitos pacientes me procuram no consultório para tratar o refluxo e, na verdade, estão obesos. Aí a gente acaba optando por indicar o tratamento cirúrgico da obesidade, com o bypass gástrico, que é uma cirurgia que já trata a obesidade e já vai tratar o refluxo. Tá? Mas a cirurgia tem um índice de satisfação naqueles pacientes selecionados para a cirurgia que chega a mais de 85%. O que eu mais ouço, assim como na bariátrica, eu escuto deveria ter operado antes. Sofri durante muitos anos por medo de uma cirurgia, hoje estou muito bem. Agora, como tudo na medicina, nada é 100%. É 85% de satisfação, ou seja, tem 15% dos pacientes operados que vão ficar insatisfeitos. Ou porque tem uma recidiva do refluxo, ou porque não consegue se adaptar à nova realidade de ter que mastigar bem os alimentos, comer devagar, ou porque fica com muitos gases. Sim. Mas 85% é um excelente resultado. E por falar nisso, né, doutor, depois do intervalo vocês vão acompanhar uma cirurgia do refluxo que o doutor realizou. O Evandro, nossa equipe esteve no hospital acompanhando a cirurgia e vocês vão entender um pouquinho como que funciona, né, doutor? É uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia de médio porte, vamos falar quantas assim. horas mais ou menos de cirurgia? A cirurgia de 1h30 no máximo. Assim como a bariátrica, a cirurgia de vesícula que a gente mostrou, é uma cirurgia também de videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, que o paciente tem uma internação muito curta, no dia seguinte já vai para casa, tem todo um processo dietético no pós-operatório de tomar líquido, batida dieta liquidificada, né, durante 20 a 25 dias, e aí ele vai progredindo essa dieta para pastosa, à medida que ele vai se adaptando cada vez mais com um novo cardápio. É uma cirurgia que costuma doer muito pouco no pós-operatório. O paciente já vê o resultado no dia seguinte, fala, doutor, acabou o refluxo. Que show. Hoje eu deito 0 grau e não tenho qualidade mais refluxo. De vida. Exatamente, a qualidade de vida mesmo. Hoje, assim, uma das coisas que pesa na indicação cirúrgica também é o quanto a doença do refluxo atrapalha a qualidade de vida do paciente. Tem paciente que chega para mim e fala, doutor, eu estou dormindo sentado. Eu estou dormindo sentado 2, 3 travesseiros e não consigo dormir por causa de refluxo. Então, em casos selecionados, bem avaliados, a cirurgia tem um excelente resultado. Perfeito. Olha, gente, antes de chamar a cirurgia, chamar o bloco comercial, o doutor Emanuel atende aqui em Cuiabá e atende também em Primavera do Leste, inclusive em breve estará conosco no Saúde em Dia lá em Primavera. Doutor Emanuel também é uma das estrelas da saúde que estará no dia 23/11 recebendo a premiação aqui em Cuiabá. Como um dos destaques na saúde no estado, amém, viu, doutor? Né? Graças a Deus. 11. Ele aí que tem muita notoriedade, que sempre está trazendo informação de qualidade para vocês. Vocês que não os acompanham ainda nas redes sociais, doutor, deixa seu arroba para os nossos telespectadores. Tá, Dr. Emanuel Almeida Oficial, tá no Instagram. Sim. Lá tem muito conteúdo de qualidade, inclusive alguns recortes do Saúde em Dia. Tem alguns recortes da Paula lá, né? Sim, acho ótimo quando você reposta e me marca. Bomba as postagens dele. E é isso, gente. Acompanhe conosco depois do intervalo comercial a cirurgia que a nossa equipe esteve acompanhando do refluxo. Doutor, muito obrigada e até breve. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até breve. Até a próxima. Obrigada. Este é o Heitor. Mal sabe ele que seu primeiro neto está prestes a nascer. Milena estudou muito. Mal sabe ela que em breve se tornará uma grande advogada. Essa é a Bela. Sempre procurou pelo amor da sua vida.
Esteja preparado para o seu melhor momento. A Uniodonto garante o seu melhor sorriso. Uniodonto, há mais de 29 anos, cuidando do seu sorriso. Somos a Farmácia Artesanal. Há mais de 40 anos somos referência, sempre com foco no que é essencial para nosso cliente. Entregamos saúde, bem-estar, beleza e prevenção com a melhor qualidade. Mas não entregamos apenas produtos, entregamos valor. Um tratamento personalizado para indivíduos únicos. Artesanal, essa é a nossa essência. Nós vamos transmitir hoje uma cirurgia para tratamento da doença do refluxo. Nós temos uma paciente de 55 anos, sem comorbidades, que já tem queixas de refluxo de longa data, que não melhoraram com o tratamento medicamentoso, com as mudanças de hábitos de vida. Essa paciente ela tem uma hérnia de hiato, que é uma condição predisponente à doença do refluxo. Na endoscopia dela, ela apresenta uma esofagite grau B, tá? Fizemos uma manometria esofágica que também confirma o diagnóstico de hérnia de hiato, tá? Então hoje a gente vai proceder ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo dela, fazendo uma válvula anti-refluxo que é feita com o próprio estômago. Durante a cirurgia eu vou explicando para vocês como é feita, a segurança do procedimento, quais os riscos do procedimento e vamos para a cirurgia. Bom, gente, vamos lá. A paciente está posicionada, estamos devidamente paramentados, né? Na cirurgia do refluxo, o cirurgião ele opera no vão das pernas, a gente chama isso de posição à francesa, que a gente vai ter o hiato diafragmático, né, onde tem a hérnia de hiato e o fundo do estômago de frente, numa posição confortável para realizar o procedimento cirúrgico. Aqui está nessa localização, no andar superior do abdômen, o estômago está nessa posição, nós temos o diafragma aqui, o hiato diafragmático, que é o espaço onde o esôfago entra para dentro da cavidade abdominal, que cria uma hérnia que predispõe ao refluxo. A nossa equipe de hoje, eu, Dr. Emanuel, cirurgião, Dr. Thiago Sartori, cirurgião, nós somos da equipe gastroclínica de Cuiabá, Noel, que é instrumentador cirúrgico, Dr. José Pinheiro aqui, anestesista do grupo Anesclin aqui de Cuiabá, e nós estamos no Hospital Santa Helena. Agora a gente está confeccionando o pneumoperitônio, colocar o gás carbônico na cavidade abdominal para criar o espaço para a gente poder operar. E por aqui eu vou passar o primeiro trocáter, por onde a câmera vai entrar e gerar a imagem na torre. Aqui a disposição dos trocáteres, nós operamos com 5 funções, uma de 10, onde entra a ótica, aqui a minha mão direita, a mão esquerda, uma pinça para levantar o fígado e a pinça auxiliar com o Dr. Thiago. Aqui o estômago, tá? Aqui o corpo gástrico e aqui é o fundo do estômago, com essa parte que a gente vai confeccionar a válvula anti-refluxo. Nessa topografia que o Dr. Thiago vai puxar o estômago aqui. Aqui está descendo o esôfago, que depois a gente vai conseguir ver mais claramente. Vejam que aqui já aparece, ó. Isso aqui é o hiato diafragmático, né? Você vê que está bem aberto. No final da cirurgia a gente vai deixar ele bem ajustado ao esôfago. Isso aqui é a hérnia de hiato. Isso aqui devia estar bem ajustado dessa forma. Mas olha o espaço, a abertura. Isso aqui é uma alteração anatômica que predispõe ao refluxo.
Ásia. Uma das grandes preocupações do cirurgião nessa cirurgia é exatamente com um órgão que fica aqui atrás, que é o baço. Então, doutor, qual é o risco dessa cirurgia? Se a gente está fazendo essa cirurgia sem um dispositivo de energia, que é esse que a gente está utilizando, que coagula e corta, né, propiciando o controle da hemostasia, que é para não ter sangramento. Se a gente faz uma cirurgia dessa sem esse dispositivo, aumenta a chance de ter sangramento nessas dissecções e também aumenta a chance de ter lesão do baço, posição 2. Vamos mostrar bem aqui, Thiago, para a proximidade que a gente vê o baço. Olha só, o baço fica grudadinho no fundo do estômago, tá? Para trás, por favor. Volta, levanta aqui. Então, veja bem, o esôfago tá bem dissecado. Esse aqui é o esôfago, né? Que é um órgão muscular que conduz o alimento da boca para o estômago, né? Um órgão eminentemente de condução. Agora a gente vai fazer o tratamento da hérnia de hiato. O que é isso? Ajustar aquela abertura do esôfago, do hiato esofágico, que aqui ó, tá aberto. A gente vai dar um ponto fechando isso aqui. Como eu expliquei para vocês, a gente ia usar o fundo do próprio estômago para fazer isso aqui. Vou fazer uma válvula abraçando o esôfago. Puxa para trás. Tá? É isso aqui que a gente vai fazer. Essa aqui é a válvula anti-refluxo. Ali o esôfago, puxa para trás, Rafael. A válvula abraçando o esôfago. Puxa a sonda, doutor. Você vai puxar e depois introduzir. Vai. A sonda ainda está aqui. Aí, isso, perfeitinho. Agora o Dr. Pinheiro vai reintroduzir a sonda. Olha o esôfago ajustado ao hiato diafragmático. Aqui a válvula abraçando o esôfago. E aqui a sonda novamente passando sem dificuldade. E é isso. Tá? Obrigado, doutor. Pode retirar. Bom, então a gente finalizou o procedimento do tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico. Felizmente um procedimento sem intercorrências, mas é importante frisar para vocês que a cirurgia não é a primeira opção para o tratamento do refluxo. Quero salientar a importância da perca de peso, do tratamento da obesidade, da reeducação alimentar, evitando os alimentos ricos em gorduras, sucos cítricos, bebida gaseificada, pimenta. É importante demais também a cessação do tabagismo. Você que é fumante, tem refluxo, se não parar de fumar não melhora. E a adesão ao tratamento medicamentoso prescrita pelo seu médico no consultório após uma realização de uma endoscopia digestiva para estabelecer o diagnóstico de doença do refluxo, tá? Baseado tanto na clínica como nos resultados endoscópicos. A cirurgia é efetiva, é segura, mas para casos bem selecionados. Obrigado. E assim eu me despeço de vocês, mas já lembrando o nosso próximo encontro, sábado que vem, às 11h30 da manhã, aqui no SBT, canal 5.1. Quer rever esse conteúdo? Quer compartilhar com amigos e familiares? Basta acessar a nossa plataforma do YouTube, Dr. Cash. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Trailer Uniodonto. Se a sua equipe não pode ir até a Uniodonto vai até a sua equipe. Farmácia Artesanal. A sua farmácia de manipulação, agora em Cuiabá.